Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no React de hoje a gente vai ver que a Amy tá começando a feder, hein? Desde que essa CPI começou, tem gente que não tá dormindo muito bem, né? E o Wilson CNM acabou se entregando, né? Foi depor na CPI que investiga corrupção e manipulação de jogos do futebol brasileiro. E acabou entregando que o VAR ele pode mostrar a imagem que ele quiser pro árbitro de campo. Tem imagem que ele pode ver e não precisa mostrar. Ou seja, a manipulação tá aí, né? Eu já vi vários lances no futebol brasileiro que eles manipulam na cara dura. E o Lennon Haas, que é um jornalista que eu já acompanho aqui no YouTube, ele faz conteúdo de Inter, né? Ele fez um vídeo que me parece ser muito bom. Então bora lá reagir e eu falo mais sobre a corrupção no futebol brasileiro. Ai, 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 tem gente que não vai dormir, hein? Bora lá então reagir. Escândalo. Chefe de arbitragem revela bomba sobre VAR em CPI. O nome do canal é Lennon Haas. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Quem gostar vai lá e se inscreve, deixa o like para dar uma moral, né? Afinal, o criador faz o conteúdo, a gente que reage é bem mais fácil, né? Ao contrário de outros papos por aqui, esse vídeo não é somente para o torcedor colorado que me acompanha, mas para torcedores do Brasil inteiro, brasileiros apaixonados por futebol. Isso porque hoje, aliás, agora há pouco, nós tivemos uma das maiores revelações e também, eu diria, escândalos da história do futebol brasileiro. Em uma declaração que saiu até de certa forma inocente, mas que revelou algo que muitos torcedores já desconfiavam, mas que agora ficou escancarado. A situação é a seguinte, como tu sabe, com certeza, está rolando a CPI que apura possível manipulação no futebol brasileiro. Manipulações de resultados, enfim, uma série de fatores que mexem com a lisura do nosso futebol. Essa CPI, que é presidida pelo Jorge Cajuru, jornalista atualmente senador. O primeiro fato curioso da sessão que está acontecendo hoje foi quando o Cajuru disse o seguinte, que chegou até ele uma denúncia que vai ser apurada de um árbitro que foi contratado para manipular um jogo no Rio de Janeiro, ou seja, de uma equipe carioca. Porém, ao chegar no Rio, esse árbitro desistiu do acordo. Quem diria, né? Desistiu de manipular a partida. Mas segundo o Cajuru tem essa história, que está sendo apurada este relato e que inclusive, segundo ele, a CBF já foi alertada de um caso realmente de um árbitro que manipularia um jogo no Rio de Janeiro, manipularia um jogo de uma equipe carioca. Mas essa não é a bomba que eu venho relatar contigo nesse vídeo, porque como eu falei, eu tô falando de uma declaração que saiu até de certa maneira inocente, que foi a seguinte: Wilson CNM, hoje chefe de arbitragem da CBF, ele que era árbitro, quem acompanha o futebol há mais tempo lembra dele como árbitro e hoje então ele está à frente da arbitragem da CBF, ele é chefe da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. E ele está depondo, está sendo questionado nessa CPI por parte dos senadores, sobre a arbitragem, obviamente, e também sobre o VAR. Só que durante uma declaração dele, ele revelou um protocolo utilizado pelo VAR no Brasil. E aí é que entra o grande problema. Porque o que a gente sabe do VAR é o seguinte, que o VAR tem acesso a diversas câmeras do campo para poder ter todos os ângulos dos lances e não errar. Correto? E que quando ele vai tomar uma decisão, quando precisa tomar uma decisão, quando ele chama o árbitro para olhar na telinha, ele mostra, obviamente, todos os ângulos, todas as câmeras à disposição para o árbitro realmente ter a total certeza da atitude a tomar. Correto? Isso seria o correto a acontecer, utilizar toda a tecnologia para isso. Mas não é assim. Wilson CNM, chefe de arbitragem da CBF, revelou que aqui não é bem assim. Segundo ele, o protocolo não obriga o VAR a mostrar todos os ângulos para o árbitro. E não obriga o VAR a divulgar todas as imagens de todos os ângulos. Ele deixou claro o seguinte, que o VAR pode escolher quais ângulos vai mostrar para o árbitro. Que ele não tem obrigação de mostrar todas as câmeras. Mas enfim,
Foi tão bizarro esse momento que eu vou deixar tu assistir agora e depois a gente continua. É muita sujeirada, mano. O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Até porque o trabalho que Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do ele campo? pode escolher, Mas isso é muito grave, Senei. mas é um protocolo Não, estabelecido. mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Senei. Eu estou falando isso pro bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. Isso torna ainda mais séria a necessidade de investigação dessa partida. E não tem nada a ver com o Palmeiras querer beneficiar ou prejudicar. E não tem nada a ver com a interpretação de novo. Pode ter interpretação e justificar como ela quiser. Isso é para quem entende que são vocês. Agora, o árbitro do VAR escolher o que ele manda para o campo, então, com toda a seriedade, é melhor a sugestão da Leila Pereira. Põe um técnico ali de tecnologia, de informática, ele pega o lance, fragmenta e manda para o árbitro do campo decidir. Porque isso é manipulação, isso induz. E se isso, como eu falei, aconteceu nessa partida, eu estou vendo que acontece em outras. Porque ele pode fazer isso, o árbitro do VAR, mandar as imagens que ele quiser. Bom, no lance de Inter e Flamengo no Brasileirão de 2020, no lance que o Rodinei levou amarelo, né? Aí o VAR chamou e ele levou vermelho. O árbitro ele tinha dado para esse lance igual amarelo em todo o campeonato. Naquele jogo Inter e Flamengo, que era decisivo, o VAR pegou o frame certinho, só aquele frame ficou mostrando várias vezes, repetidamente pro árbitro. O árbitro foi lá e expulsou. Isso é indução total, eu já vi várias vezes indução do VAR. Tá louco, meu. Os caras roubam na cara dura, eles não tem nem vergonha de ser ladrão. Tá aí então o trecho. Falava já nas lives da Twitch pros botafoguenses, eles iam lá comemorar o título do Brasileirão, eu falava, eles vão meter a mão, espera pra comemorar, se eles tiverem a oportunidade, eles vão roubar. Dito e feito. Onde o Wilson Seneme admite que o VAR pode escolher quais imagens mostrar para o árbitro de campo. E isso é uma verdadeira bomba, que muda completamente a visão que a gente tem do VAR no Brasil. Porque a visão que eu, pelo menos, tinha, e todos os torcedores nas redes sociais estão falando sobre isso, é de que o VAR, como tem muitas câmeras, tem a obrigação de mostrar todos os ângulos para o árbitro, para ter uma isenção, para o VAR não ficar escolhendo conforme daqui a pouquinho a preferência do árbitro de vídeo que lá está. Mas não, o VAR no Brasil pode escolher quais imagens vai mostrar para o árbitro em campo. Escolher. Teve um jogo do Inter e Flamengo que a Edna apitou, que teve um pênalti claríssimo do Pedro Henrique, e eu falando por que a TV não mostra as imagens, nem o VAR, né? Por que não tá aparecendo? Eu falei ainda na live, né? Quer ver que depois vai aparecer a imagem e foi pênalti no Pedro Henrique? Depois do jogo apareceu na internet as imagens e pênalti no Pedro Henrique. Os caras roubam na cara dura. Quais os ângulos ele vai mostrar para o árbitro em campo. E aí, isso é uma bomba enorme. E eu concordo 100% com o senador que falou depois do CNM. Afinal, isso coloca em xeque a lisura do campeonato e a lisura do futebol brasileiro. Porque simplesmente o profissional que está no VAR pode escolher o que quer mostrar para o árbitro. E isso permite, se for uma pessoa mal intencionada, a manipular os lances, mostrar em uma câmera que compactue com o que ela quer que o árbitro dê. Afinal, não tem obrigação, repito, de mostrar todos os ângulos para o árbitro no campo. Isso é um escândalo. Isso abre brecha para manipulação clara e escancarada. E o pior de tudo, com aval da CBF, porque como o CNM disse, é um protocolo oficial, que permite que o árbitro de vídeo abra mão de alguns ângulos conforme ele queira. Então isso não é nem culpa do árbitro no campo, mas o VAR pode manipular a decisão de campo como bem entender.
Só depende do ângulo que quiser escolher. E a gente sabe como funciona no futebol. Ou às vezes um ângulo mostra um pênalti que mostrando de frente não é pênalti. Às vezes um ângulo mostra que é para expulsão e outro ângulo mais claro mostra que não. Só que agora tá revelado que o VAR pode escolher o ângulo. Então daqui a pouquinho, se pega um profissional do VAR que quer que o árbitro expulse jogador A ou jogador B, ele pode escolher mostrar a imagem que compactue, mesmo que outra imagem mais próxima mostre que não era para expulsão. Isso dando exemplo, mas pode valer também para casos de pênaltis, lances decisivos nas partidas. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. E o torcedor, e aqui obviamente eu me incluo, pode estar sendo enganado, pode estar tendo a sua... Pode não, está. O futebol brasileiro é sujo desde suas origens, né? Os bastidores do futebol, as pessoas que comandam o futebol, essas entidades, elas roubam na cara dura. É descarado. Paixão, o seu fanatismo, o seu investimento que muitas vezes gasta para ir nos jogos, gasta para acompanhar o seu time, sendo manipulado. Eu não tô aqui afirmando que estão ocorrendo manipulações, embora isso esteja sendo investigado, mas eu tô falando baseado num fato. A partir do momento que o profissional que está no vídeo, que o árbitro de vídeo tem a liberdade de ocultar ângulos e câmeras do árbitro do campo, isso abre a maior brecha para manipulação. Senhoras, senhores, isso é um escândalo. Isso é um absurdo que coloca mais uma vez em xeque a lisura do futebol brasileiro. Eu e tu, independente do time que tu torce, tu que tá me acompanhando, nós podemos estar sendo enganados, sendo feitos de trouxas. E o pior, com o aval de um protocolo porco, para dizer o mínimo por parte da CBF. Mas antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião também por aqui. Isso te causa indignação? Tu acha que é de boa? Enfim, comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. Fico indignado, meu, tá louco? Mas a mim não me engana, eu sempre soube que o futebol brasileiro é sujo, mano. Eles usam o VAR, que era pra trazer a justiça, usam pra roubar. Afinal, isso é Brasil, né? Muito importante, como eu sempre falo no final de todos os vídeos, se tu gostou, além de comentar, te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. Gurizada, o buraco é muito mais embaixo, tem muita sujeira escondida ainda. Mas se Deus quiser, ela será descoberta, né? E esses malfeitores, os câncer do futebol brasileiro, tem que pagar por isso, né? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Em breve eu trago mais vídeos da corrupção brasileira de futebol. Até a próxima.